E você sabe o que é ser vegano? Nós visitamos um evento destinado aos adeptos do veganismo e mostramos agora esse estilo de vida para você. De longe, tudo parece normal, mas basta aproximar um pouco o olhar para começar a perceber as diferenças. É o mundo vegano, o comum, de uma forma não agressiva aos animais. O veganismo é uma discussão política em nome do direito dos animais, onde os animais são o pilar desse movimento, onde você tem uma vida que não participa de nenhum processo exploratório com os animais. Cuidado com a alimentação é um dos pilares dessa turma. A coxinha, por exemplo, é parecidíssima com a que encontramos nas lanchonetes, só que não tem nada de origem animal. Em vez de frango, frutas são usadas como recheio e fazem o maior sucesso, viu? O que você está comendo aí? Coxinha de jaca. Coxinha de jaca, é bom esse negócio? Ótimo, maravilhosa. O que ela tem de diferente aí da coxinha normal? Ela já é nutritiva porque ela é bem assada, não é frita. E a jaca, a gente não tem necessidade de comer carne para tirar proteína para o nosso alimento. E tem mais coisa gostosa nessa lista. A feijoada vegana também atrai a atenção do pessoal. Por aqui, torresminho e carne seca, sem chance. Essa é uma feijoada adaptada vegetariana, vegana. Ela vai berinjela, vai mix de castanhas, vai castanha do Pará, castanha de caju, vai uns pedaços de coco frito, berinjela, linguiça vegana, shiitake e tofu defumado. Tá notando alguma semelhança com a culinária vegetariana? Pois é, ela também faz parte do veganismo. A alimentação vegetariana estrita é aquela que está isenta de carne, leites, ovos, mel, todo tipo de processo que tenha derivado animal. E o veganismo tem a dieta vegetariana como parte dele, né? E aí inclui outras coisas, como não participar de zoológicos, rodeios, produtos não testados em animais. Porém, o estilo de vida vai além da comida. As roupas, por exemplo, não possuem nada de origem animal, como couro ou a lã. Os cosméticos têm que ser naturais e sem testes em animais. A dona Terezinha ainda não é vegana, mas ficou bem interessada nos produtos. Hoje em dia a gente compra as coisas tão caras e eu mesmo tenho muita alergia, então eu uso tudo natural. Assim, vivem os adeptos do veganismo. Uma forma diferente de consumo, que tem atraído mais simpatizantes a cada dia. Comecei a pesquisar algumas coisas na internet e tal, e assistir uns vídeos, tipo a carne é fraca, essas coisas. E aí eu falei, pô, se eu tenho dó de ver, quando eu não vejo, a coisa ainda está acontecendo. Então não faz sentido. Primeiro por causa dos animais e depois em relação ao que o alimento carnívoro está degradando o planeta Terra. Eu creio que também causa um efeito não só na alimentação, mas na emoção. A gente tem mais respeito por tudo, não só pelos animais, respeito à vida. E isso é uma consciência, traz consciência no geral, eu creio. E é um assunto muito falado hoje em dia, né? E para a gente falar mais sobre esse tipo de alimentação, estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista Karina Abud. Obrigada, Karina, pela sua presença. Imagina. Queria começar te perguntando qual a diferença, que eu acho que muita gente se pergunta, né? Entre o vegano e o vegetariano. Então, na verdade, o vegano, ele tem todo um estilo de vida, né? Dentro desse vegetarianismo, como a moça comentou. Não usa roupas feitas de animal, não vai em rodeios, enfim, é toda uma estrutura dentro do veganismo. Então, ele não usa nada. Não é só alimentação, não então, é só um estilo de vida. É um estilo de vida. Aí a gente tem os vegetarianos estritos, que aí é só alimentação. Então, não come ovo, não come crustáceo, carnes, nada vindo de animal, mel, enfim. E aí tem o ovo lácteo, que come ovo e leite, mas não come nenhuma proteína animal. E tem só o lacto-vegetarianismo, né, que é aquele pessoal que só toma o leite, mas não come nem ovo, nem carnes, nem crustáceos. Então, essa é a principal diferença entre os vegetarianos, né? Tá, eu vou pedir para colocar, já que a gente tem uma perguntinha pelo Twitter, vamos ver o que é. Deb, existe alguma comprovação de que a alimentação vegana é mais benéfica para o organismo? Na verdade, assim, não é mais benéfica, não existe uma alimentação que você fale assim, nossa, essa é a fórmula da felicidade. É tudo uma questão de balancear.
né? Lembrando que nós temos um intestino que não é para ser vegetariano, né? Porém, a gente consegue muito bem competir as nossas necessidades com enzimas, com o próprio... a modulação, hoje a gente já tem macarrões de alga com complexo B muito aumentado, então, de repente, nem é necessário a introdução de cápsulas, né, de vitaminas, de suplementação, as próprias algas. Então, o vegetariano tem que entender que, né, não é só tirar a carne, eu tenho que introduzir muitas coisas que habitualmente que substitua a carne, né? Justamente. Quais seriam esses alimentos que substituem a carne, por exemplo, que é um alimento os cogumelos, as combinações, né, de cereais, então centeio, quinoa, com feijões de vários tipos, não só o carioquinha, então a gente tem a fava, tem o feijão bolinha. Essas combinações são muito importantes. Introdução de gergelim por conta de cálcio, um belo prato de frutas, legumes, verduras, tanto cozidos quanto crus. Então, eu até brinco com os meus vegetarianos. Vai ser vegetariano? É um pouco mais trabalhoso. Senão, você vai ficar depletado mesmo em vitaminas, minerais e tudo mais. Tá, tem mais uma perguntinha ali. Através de uma alimentação vegana, eu consigo todos os nutrientes necessários ou é indicada a utilização de suplementos? É mais ou menos isso que a gente estava falando agora, Justamente. Né? Isso é muito individual, né? Então, vai depender muito da sua capacidade de absorção, como está teu intestino, como está a sua digestão. Então, a partir do momento que a gente arruma tudo isso e você está conseguindo absorver adequadamente todos esses nutrientes, não tem necessidade de suplemento. Mas isso tem que sempre ser acompanhado com exames bioquímicos para a gente poder sinais e sintomas. Então, dores de cabeça, fraqueza muscular, enfim. Aí a gente consegue ter um nivelamento e ver se é necessário uma suplementação ou não. Tá, tem mais uma perguntinha agora pelo Facebook, vamos dar uma olhadinha. Sou vegana há 3 anos e tenho dificuldade de encontrar bons profissionais de nutrição. É a Isabela Vanino que fala. Por que isso acontece se a Associação de Nutrição aprova o veganismo? No seu caso, você falou que atende, né? Atendo. Na verdade, como, assim, é especialização, né? A nutrição, eu falo, o nutricionista, enfim, tem que ver a individualidade de cada um. Né? Tá. Então, tem alguns profissionais que competem fazer esse tipo de atendimento e tem outros profissionais que não. Mas existe alguma especialização de vocês para atender? Não necessariamente, é mais estudo mesmo. Tem algumas associações que dão cursos de culinária vegana, até para a gente ter um pouco mais de ideia, né? Porque quando você não é vegano, é difícil você pensar em 1001 utilidades, sim, né? E você não é, né? Não sou vegana. Então, a gente precisa, sim, fazer cursos. Tem cursos online, tem curso cursos de extensão, né? De final de semana, para a gente para a gente se atualizando e até ter um network, né? De falar assim, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? E você consegue perceber o número entre homens e mulheres? É uma demanda maior de algum sexo ou não? No meu consultório, eu tenho mais mulheres. Homens, eu acho... Esse ano eu ainda não peguei nenhum homem vegetariano. É mais difícil mesmo, mais mulher. Né? E no caso de mulheres veganas, né, que a gente vê aí, numa gravidez, que precisa de mais vitaminas, mais cálcio principalmente, como é que faz nesse caso? Então, o cálcio é muito fácil quando a gente coloca esses alimentos verdes escuros, o próprio gergelim, enfim, tem leites vegetais como o de castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, arroz, que são enriquecidos com cálcio. Então, o cálcio não é o meu maior problema, é mais a parte do complexo B mesmo. Sim. Né? Então, é o que eu falei, exame bioquímico está adequado, ok, a gente mantém numa alimentação. Não está, tem que ter suplementação. Aí a gente não pode fugir. Tem muita gente que é um pouco contra a suplementação, mas numa gravidez como e na amamentação também, né, Karina? Também. Ainda mais na amamentação que além eu falo da mãe, que tem seca, o bebê, né? A mãe. Então, você tem que estar muito mais preparada. Tá, a gente tem mais uma perguntinha agora, acho que pelo Twitter. Vamos dar uma olhadinha. A soja pode vir a substituir a ausência da carne, frango ou do peixe numa alimentação vegetariana? Eu não gosto muito de soja, não. Particularmente, nossa soja sempre tem a maioria transgênica. E quando a gente fala da proteína da soja, né, texturizada,
vamos lembrar que é o refúgio do refúgio da soja. Então, a soja, como eu falo para os meus pacientes consumirem, é na forma fermentada, que é como a gente vê Japão, China, baixo índice de câncer, enfim. Ninguém come soja crua, ninguém come proteína de soja. Todas lá são soja fermentada. Sim. Então, você vai num restaurante chinês, japonês, tem tofu, tem miso, né? Então, esse tipo de soja eu até incluo na alimentação dos meus veganos. Mas a soja em grão, in natura, leite de soja também não. Eu ia te perguntar isso sobre o leite de soja. Uma vez eu ouvi dizer que tem muito hormônio feminino. É verdade? Na verdade, a soja é um fitoestrógeno, né? Então, todos os derivados da soja têm um quesito maior desse fitoestrógeno, que é, vamos dizer, um hormônio feminino, mas em grande quantidade, né? A gente evita um pouco da soja no período de maturação sexual, principalmente nos meninos. Não que não possa, é que quando você pega uma família vegetariana que não tem uma introdução a novos alimentos, vai lá e vai para a soja. E aí é leite de soja, é soja no almoço, soja no jantar, soja no café. Sim. E aí fica um excesso. E normalmente você falou família, porque normalmente começa pelos pais e os filhos acabam entrando também, porque é o alimento que tem na mesa, né? Não tem jeito. E eu percebi também, só para encerrar, Karina, né, nessa matéria que a gente fez, o pessoal é todos magrinhos, né? Tem alguma coisa a ver? Essa alimentação saudável, realmente a pessoa acaba ficando na verdade, quando um vegetariano faz essa reestruturação de comer direito, você acaba emagrecendo, mas eu pego muitos vegetarianos gordinhos. É mesmo? Essa era a minha dúvida. Existe, então? Muitos. Na verdade, a maioria que eu atendo, por quê? Cai para o carboidrato. Né? Substitui. Substitui por carboidrato simples, biscoitos, bolachas, massa. E por isso que eu falo, né? Tira a carne, o que eu reintroduzo? Aí a pessoa vai lá e vai para a massa, quando vai ver... uma porpetinha. Tá bom, Karina, muito obrigada pela sua presença aqui no PTV da gente. Boa tarde para você.